Olá, meus amores. Fala, minha gente. Linda tarde para você aí de casa, nessa sexta-feira boa, fim de semana chegando. Ai, que delícia. Chegou o final de semana e muita expectativa, mas muita coisa boa construída pela gente. Verdade. Vivida nesses dias, dia de gratidão. Verdade. Como andam as expectativas aí para esse final de semana? Já planejou algo com a família? Quem sabe fazer aquela visita missionária, a gente pode dizer, né? Não sonária, né? Os trabalhos sonários a gente deixa para outro dia, mas aqueles momentos ali com a família, os momentos, quem sabe, para poder fazer uma visita a pessoas, algum lar de idosos, né? Levar esperança para outras pessoas de várias formas. Digo visita, mas pode ser, né? Talvez na sua região vai chover, a gente vai descobrir como é que vai estar o tempo aqui, mas esses contatos podem ser online também, levar Jesus, aproveitar da melhor maneira esse dia que é dele, né, pastor? Sabe que uma das coisas que me impressionou muito sobre tudo que a gente falou essa semana é a necessidade que a gente tem de prestar atenção em alguém. Justamente. Acho que é um exercício muito bom para você fazer esse final de semana. Comece a prestar atenção em alguém. Isso é determinante, pode salvar uma vida, né? Oh. É verdade. E sabe que também tem tudo a ver com o tema de hoje, educação emocional para a família, também é um tempo propício para nós nos enxergarmos dentro de casa. A gente tem uma semana corrida, com muitos afazeres, muito trabalho, mas muitas vezes a gente não para perceber quem está perto da gente. Você falou de sair, visitar pessoas, está tudo certo, é maravilhoso, mas tem gente precisando de carinho, de afeto, de abraço, de um olhar dentro de casa, de uma palavra. Então é tempo de você também usufruir da sua família. E falando de saúde emocional ou alfabetização emocional, tem tudo a ver com a gente fazer isso acontecer dentro de casa, que é o tema de hoje. Nosso convidado, Evandro Laire, que já está ali prontinho para a nossa conversa de hoje. Vamos desenrolar essa história de educação emocional. E o que mais nós temos por hoje, meninos? Hashtag com ele, o homem do final de semana. E o homem do tempo. Hoje nós teremos novidades quanto ao clima do final de semana? Teremos sim, viu? Muito boa tarde para vocês. Boa tarde, Boa tarde. Lucas. Boa tarde para você também estar de casa juntinho com a gente aqui. Tem novidade, eu estava escutando vocês comentarem sobre o que fazer no final de semana, se vai visitar ou não, mas tem novidade sim com relação ao tempo. Porque lembra do veranico que eu falei, esse calor na parte da tarde? Vai ter uma mudança, chegando ao final. Vem frente fria por aí que vai mudar o cenário aí em boa parte do país. Vou falar um pouco sobre isso também, como é que fica. Vou dar um resumo também para o final de semana e para a próxima semana. Já tentar adiantar. Vai dar para lavar roupa no domingão, colocar no varal ou não? Vai chover não? Daqui a pouquinho eu compartilho com vocês essas informações. Ai, que bom, porque esse tempo Laodiceia é muito chato. Sabe, se é frio, se é quente, você sai de casa de blusa e termina não. de Eu suar. sou a pessoa que gosto muito que de manhã tá friozinho, à tarde ameno, com sol. Eu acho lindo como tá. Mas tá bom, cada um com seu gosto. Porque o seu guarda-roupa é outra coisa, né? Tá Tem preparado. aquele guarda-roupa preparado. Quando a Eu saio de Darlene faz jaqueta um e fico bazar suado. do guarda-roupa dela, prepara, né, pastor Aleixo? Quando ela faz Não. bazar do guarda-roupa dela... Nada Que disso. isso? Nem Meus Salomão. amores, e o que mais nós temos no programa de hoje? Tá ali naquele balcão. Tem arte. Armarinho da arte. Continuando a Ca- falar de arte, tem armarinho da arte. Olha lá, Com ó. Karina do Canto, olha lá, hein? Coisas lindas pra gente poder aprender a fazer aí. Sabe o quê? Reciclagem de vidros. Tá Olha vendo ali, ó? isso, que bonito. Um vidro de conserva. Olha que coisa linda que dá pra fazer com um vidro de conserva. Não só guardar, ou quem sabe, às vezes eu uso vidrinho de conserva para colocar alguns cereais, né? Eu uso ali para guardar cereais, até para, às vezes, trazer um lanchinho para cá, um biscoitinho, que daí ele mantém sequinho e tal, e dá para Eu fazer ponho parafuso. bonitinho. Também. Parafuso. Parafuso, E tem Porsche. também, minha gente, o último dia, hoje é o último episódio do quadro Mente Aberta com Robson Aleixo e uma convidada do dia que ele foi visitar lá no consultório. Bom, nós fazemos rápida pausa e já voltamos com você, porque está no ar o seu Entre Família. Bora lá, minha gente. Entre Família já começou por aqui no seu começo de tarde, sexta-feira, aquele corre-corre, mas o tempinho para acompanhar o Entre Família eu sei que tem, está presente na sua agenda, como alguns até comentam com a gente ali no YouTube, né?
nem me liga porque eu tô acompanhando o Entre Família, não é, Darleide? Essa semana eu contei a história de Foi? uma moça, né, que o marido liga, ela, não, agora não, amor, agora é hora de eu assistir o Entre Família. Coisa boa, é família ali de casa que não abandona a mão De da jeito gente, né? nenhum. Não solta a nossa mão. Meus amores, então vamos falar hoje sobre educação emocional, como é que isso acontece de pais para filhos, filhos para os pais, entre os casais. Vamos saber mais sobre isso. E a pergunta do dia, Binal, você já sabe qual Pois é? é, pergunta do dia, pastor Aleixo, qual que a gente manda para quem está em casa? Desde que o mundo é mundo, essa estratégia tem dado certo, né? Pergunta para ela e aí vai. Assim. Vai rodando Mas a até que pergunta alguém do dia é: o que lembre. você tem feito para desenvolver a consciência emocional da sua família? Pediram para falar. É isso, foi O que você ótimo. tem feito? Isso é muita coisa legal você dizer assim, olha, você bater o olho no seu filho e perceber assim, essa emoção aqui, a gente precisa conversar sobre isso. O que você tem feito para desenvolver essa consciência emocional da sua família e da sua também? Como você tem se submetido a ser educado? Fala Sabe aí, que conta tem pra gente gente. que diz que as histórias difíceis, os momentos dolorosos da vida nos ensinam muito, mas se só sofrimento fosse o suficiente para nos ensinar, para nos tornar sábios, então o mundo seria cheio de sábios. Na verdade, a gente precisa ter a intenção de aprender. Então, vamos conversar sobre esse assunto. Daí vem no a programa de sabedoria, hoje. né? Daí vem a sabedoria, É. né? Aprender, saber e fazer diferente, talvez, do que foi vivido lá, e assim vai, né? Criar memórias, momentos felizes. Enquanto isso, enquanto você vai interagindo com a gente, mandando aí a sua mensagem para cá no 12983150249. Pastor Aleixo, o que vem mais? Cabinal, Hã? chama o hashtag. Vamos lá, então. Com vocês, hashtag. Eu vou falar sobre virada no tempo, mas também tem virada na chamada aqui também, né? Você viu que já jogou aqui, tem novidades que a gente gosta. Muito bom, Binal. Boa. Seguinte, então tem virada no tempo sim. Lembra do veranico que eu falei pra vocês que tem deixado as tardes mais quentes aí em boa parte do país? Ele vai começar a perder força e aos pouquinhos vai começar a esfriar um pouco mais. E sabe quem é o culpado? Eu mostro pra você, vem comigo aqui, ó. Pode colocar na tela o nosso primeiro Não sou mapa eu, aqui. hein? Não é você. Não. Falou, sabe quem é o culpado? Sabe quem é o culpado? Não, Não tá comigo essa. não, tá comigo. Essa eu tô tranquilo. Dessa vez, não. Dessa vez é contigo. É uma frente fria que ela vai avançar do sul e é uma frente fria forte, pessoal. O que acontece? O veranico que está por aqui, o que aconteceu? Ele vai começar a perder força. No que ele perde força, a frente fria ela consegue subir tranquilamente, ela consegue avançar em boa parte do país. E ela é uma frente fria continental, ela não vai avançar apenas pela costa assim e seguir para o oceano, não. Ela vai pelo continente consegue subir. Então a gente vê aqui essa mudança. A gente tem até um outro mapa aqui mostrando um pouco da situação atual, como é que está funcionando. O seguinte, a gente vê que o sol, ele predomina em boa parte do país. Apenas nas bordas aqui, a gente tem chuva prevista ainda para hoje. Aqui no Rio Grande do Sul tem chuva prevista, mas é pouca coisa. Na Bahia aqui, coisa de 20 milímetros de chuva para lá, ela vai pegar da Bahia e vai até o Rio Grande do Norte, tem essa previsão. E lá no extremo norte também tem chuva prevista. Então a gente vê que ela está apenas na borda. Há ainda influência de uma alta pressão que está presente em boa parte do país, que ainda está impossibilitando que chova em outras regiões, que a frente fria avance. Só que ela vai começar a perder força nos próximos dias e a frente fria vai conseguir avançar. Essa é a condição. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir nossa janela para saber como é que está o tempo. A gente tem umas imagens agora de fora aqui, ó. Essas aqui são as imagens da Novo Tempo. Você vê que essa fachada, você vê céu aberto, sem nenhuma nuvem. Essa é a condição das últimas semanas. A gente não tem nuvens, por isso tem esse calor na parte da tarde. Então o sol vem, esquenta a parte da tarde, muito diferente do que acontece de manhã. Pois é. Essas são imagens aqui. Até dizer que de manhã, quando a gente chega aqui pela Novo Tempo, tá aquela cerração, né? Tá tudo bem coberto. Mas isso não quer dizer que o dia vai ficar nublado, fechado, né? Aquela cerraçãozinha, ela mostra o quê, Lucas? Então, essa é a culpa do veranico, porque é o seguinte, ele impede a formação de nuvens, de chuva ou qualquer nuvem ao longo do dia. O que acontece? Ele esquenta durante o dia, só que no final da noite, quando começa a chegar a noite ali, aquele calor, ele vai embora, começa a ficar mais úmido. Essa umidade, ao passar do tempo, ao passar das horas, ela fica mais extensa, tem a condensação. Aí são as nuvens, quanto mais forte, a temperatura menor no caso,
fica mais a neblina, a névoa, e fica difícil ali você acabar avançando. Teve até esses dias, eu pensei em fazer uma reportagem em São Paulo, saí muito cedinho aqui da TV e a visibilidade estava bem difícil, a gente quase não conseguia avistar o carro da frente por conta disso. Estava muito frio, condensou e ficou um pouco mais complicado para ter a visibilidade. Então, isso é o veranico. Durante o dia não tem nuvem, o sol desce, faz calor, no final do dia ele vai embora e começa a esfriar novamente. Isso de manhã e também na parte da noite. E é esse fenômeno exatamente que agora vai sofrer um impacto por causa das ondas de alta pressão. Exatamente, o veranico vai embora, essa faixa aqui que está por aqui perde força e o veranico, a frente fria consegue avançar tranquila, mudando totalmente aqui a cara do frio. Então o sul, sudeste e até mesmo chegando em alguma parte aqui do centro-oeste vai esfriar nas próximas semanas. Isso, aliás, começa a partir de segunda-feira. Quem vai sentir mais é o sul na segunda. Com parte da relação de sudeste, a partir de terça-feira vai sentir a mudança. Então, vai começar a esfriar novamente. Será durante que vem uma todo o geada dia. por aí? Deve vir, né? Regiões mais do sul, regiões mais altas, aquela geadinha gostosa. Aí o pessoal consegue aproveitar Gostosa. mais. Muita coisa boa. Gostosa? Não. Não, durante o final de semana é bom, que daí você tá em casa, né? Tá ali no quentinho, dá para fazer um chazinho, um chocolate quente que a gente chama ali também e tal. É aquela canjica. A Leite e família tem aversão, pelo que eu já percebi. Lembra quando subimos para Campos do Jordão no meu aniversário? Lembro. Você ainda ficou, aproveitou, outros foram, eles desceram imediatamente. Não, mas eu não entendo algumas pessoas, Lucas, que eles falam assim, eu gosto tanto do frio para fazer o quê? Para colocar uma blusa, um cobertor, mas tudo que você está fazendo te aquece. Como tomar aquele chá quentinho, aquela sopa. Você gosta de combater o frio, né? Mas a gente estava falando sobre o final de semana, o que pode fazer ou não. Também tem aqui as máximas para amanhã, para sábado. A gente tem aqui, ó, começar pelo sul. Temos aqui Porto Alegre com 23 graus, São Paulo 27, 26 Rio de Janeiro, Cuiabá com 37 e Tocantins 29. Agora pegando a outra faixa, a casa dos 30 aqui, ó. 35 em Manaus, 34 em Belém do Pará e 30 em Fortaleza. Essa vai ser a cara. Só lembrando que isso aqui vai mudar a partir de segunda-feira para essa faixa. Sudeste, sul e também parte aqui do centro-oeste. Então vai ter uma mudança por conta dessa frente fria que vem avançando. Inverno com 37 graus. Cuiabá não ficou sabendo. Que é isso? Não. Nada que você falou. Tá nem aí. 37 graus. Que é isso aí? O que vocês estão falando aí de inverno? Para com isso, né? Isso aqui faz Nem parte da minha tomou realidade, não. conhecimento. Manaus 35. O que vocês estão falando aí? Muito bom. Então vocês, mocinhos, tirem dos guarda-roupas os casacos, porque então vai esfriar. Já coloquei para lavar porque aí vem aquele Tem uns com cheirinho de mofo, naftalina. Com certeza, com certeza. Mas seguindo, pessoal, vou aqui para a tela agora para poder mostrar um certo resumo do que vem, então, pelos próximos dias. Seguindo aqui, tem virada no tempo, então, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu falei para vocês, vão sentir primeiro essa virada no tempo. Já calor e tempo seco no sudeste e também no centro-oeste. E chuva no extremo norte e litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte, que eu acabei mostrando. Então, ficar um pouquinho ligado com essas mudanças que vêm pelos próximos dias. É claro, se tiver uma outra mudança mais pontual, a gente traz aqui no hashtag para poder compartilhar com vocês e com vocês também. E agora a previsão é para eu ir embora que meu tempo já acabou. Senão o tempo vai fechar para mim, viu? Boa. Que saidinha boa, Lucas. Adorei, hein? Então, tchau, bom fim de semana. Valeu. Redigiu, E a porque diretora tá até muito bom. falou aqui, ó, fica tranquilo, não vai fechar o tempo para você, Lucas. Ah, Então, que pronto, bonitinho. vai na paz, viu? Vai na paz, que eu vou na paz aqui também para receber, é isso? Vamos lá, vamos primeiro, né? Antes de chamar o nosso convidado aqui, Evandro Laire, né, que já foi mencionado. O assunto de hoje a gente está falando sobre o ambiente familiar, né, educação emocional dentro da família. A gente sabe que, como a gente até comentou aqui, existem famílias onde o ambiente ele é tóxico, né, ou seja, as emoções ali são geradas muitas emoções tóxicas e isso acaba levando para dentro de uma nova família que vai ser formada, mas como não levar isso para dentro de outra família? Outras famílias não, já seguem um equilíbrio, já entendendo essa questão emocional aí também, né? Já leva algo melhor lá para dentro da sua família, mas como a gente trazer esse equilíbrio? Nem sempre é fácil, né? Pastor Aleixo, Darleide,
Darleide, que sempre lida com famílias, né? Tem o consultório de família, mas também faz atendimento a famílias que estão passando por momentos difíceis, não é, Darleide? Essa semana eu atendi uma moça, ela já é casada, e ela disse assim, Darleide, eu demorei muito tempo na minha vida para identificar a cor da minha pele. Porque ela ouvia das tias que não gostavam dela, ou pelo menos fazia comparação com outra menina, que era loira, de olhos azuis, a prima dela. E ela de cabelos escuros, mas pele branquinha. E ela dizia assim, você é preta, você é preta. Ela pequenininha, você é preta, você é preta. Como se tivesse nisso algum defeito, algum problema com ela. Ela disse, Darleide, passou muito tempo até que alguém disse para mim assim, você tem pele branca. Você não é negra, você não é preta. E ela teve muita dificuldade de se reconhecer. Ou seja, nós nascemos e vamos absorvendo o que está à nossa volta a respeito do nosso valor, até mesmo da cor da nossa pele, da cor dos nossos olhos, de como é o nosso cabelo, de quem nós somos. É o outro quem vai dizer quem nós somos. É a mãe, é o pai, é o outro quem vai nos fazer nos enxergarmos. Então, a depender de como o ambiente familiar se dá, essa educação emocional não se dá de forma positiva, mas muito pelo contrário, vai ser preciso correr atrás do prejuízo. Desconstruir, né? Aquilo Desconstruir, que ao longo exatamente. de uma infância, Então, uma a vida... ideia no programa de hoje é a gente identificar que há uma necessidade em muitos de nós, se não todos nós, de que em algum aspecto seja desconstruído algo que foi construído sobre as ruínas do nosso emocional para a gente recomeçar a vida. Senão, nós vamos ficar chorando uma vida inteira, contando a mesma história. Em se tratando de educação de filhos, essa semana nós recebemos a Thalissa, com 11 anos de idade, que deu uma aula de saúde emocional. Com quem que ela aprendeu? Com a mãe. Com a mãe. Mas a pergunta é, Aleixo, será que nós aprendemos? Será que nós temos sempre esse ambiente favorável? Nem sempre, mas volto a dizer, a gente precisa correr atrás de recuperar ou de restaurar. E será que existe um lar perfeito onde não precise ninguém fazer algum tipo de terapia ou buscar, né, essa desconstrução em algum momento da vida? Será que existe, pastor Aleixo? Nem vou usar responder ainda, eu vou buscar o Evandro. Boa. Vamos fortalecer o grupo aqui. Para nos ajudar. Com o grupo ficando maior, assim, a gente precisa de um talento. Receba aqui o Evandro, que vem aqui conosco, já está aqui. Você já é de Entre Família, né, Evandro? Estamos por aqui. Obrigado por estar aqui com a gente. Legal. Essa aqui jóia? é a Prazer, poltrona Evandro. que está afofada Bem-vindo. para você. Evander do Entre Família, do consultório de família, é da pouquinho de Novo cada. Tempo, é de casa. No próximo bem-vindo. Mente Aberta, Mente Aberta. eu quero ir no consultório de família e no consultório do Evandro. Você apareça no consultório, hein? Vou lá De para te levar uma família. revista lá. Tá bom. Evandro, o que nós estamos chamando de educação emocional, especialmente você enquanto profissional clínico, que lida com as mais diferentes experiências, histórias e sabe muito bem dizer o que falta para a educação emocional? Tá, a gente precisa considerar que ninguém nasce pronto e ninguém nasce sabendo ler o manual da vida, caso houvesse esse manual da vida, né? Então, nos nossos primeiros anos de vida, a gente vai aprendendo a falar, a gente vai aprendendo a ter domínio sobre o nosso corpo. Só que o mundo interno, tanto a parte dos nossos pensamentos quanto também das emoções, é algo que a gente vai aprendendo. Existem emoções que a gente vai sentir só em momento específico na vida, às vezes com uma idade já mais avançada, como, por exemplo, viver o luto da perda de um pai, da perda de uma mãe. Às vezes a gente tem essa experiência aos 40, aos 50, aos 60 anos de idade. É uma experiência emocional que precisa ser aprendida. E aí agora eu já estou falando de algo assim lá, né, na vida adulta. Porém, na vida infantil é necessário que a criança aprenda a identificar as próprias emoções, porque essas emoções vão trazer os relacionamentos, vão ser alicerce, vai ser o palco da vida dessa pessoa. A motivação para o trabalho, a motivação para o estudo, o relacionamento ali, né, na idade infantil com os coleguinhas da escola. Então, aprender a respeito das próprias emoções, saber nomear as emoções, saber discernir entre uma emoção e outra, ter a validação também das emoções, você saber se aquilo que você está sentindo é legítimo, você tem o direito de sentir aquilo ou não, e mesmo
mesmo as coisas feias e ruins que você sente, como lidar com aquilo, né? A criança se sente alguém pior ou inferior por estar sentindo raiva, por estar sentindo mágoa, isso é justo ou não? Então é um universo muito grande de coisas e às vezes a gente não para pensar na profundidade e a dimensão de tudo que é isso que a gente está falando. E é bem né? verdade também que muitas crianças, o que se espera é seguir esse processo natural, né? Das emoções, vai sentindo fase por fase, até a questão do luto também, né? Quem sabe mais na maioridade. Mas é verdade que muitas crianças, elas acabam enfrentando já nessa fase, né? De criança, adolescência, algumas coisas que não era para sentir, algumas emoções, talvez a perda a morte, né? De um pai ou de uma mãe, talvez um abuso, né? Que acaba enfrentando ali, gera sentimentos, emoções que talvez nunca era para ser sentido ou, né? Talvez a morte de alguém precocemente que acaba vindo, né? Nessa fase ali. E aquele turbilhão de emoções, sentimentos e como administrar tudo isso. Como alguém, um pai, uma mãe que está por perto ali, ajudar a administrar tudo isso também. E a gente precisa considerar que a infância, eu já às vezes falo isso, né, em algumas palestras que eu faço, acho que até no Novo Tempo eu já mencionei isso outras vezes. A infância, ela é um preparo para a vida adulta e às vezes a gente pensa numa educação muito circunstancial. A gente vê que tem uma situação, você apazigua um problema ali entre os irmãos, você põe ali, dá uma resolução para aquela situação, só que aquilo serve como base e aprendizagem para situações da vida adulta. Então, quando a gente pensa no emocional de uma criança, a gente tem que pensar que nós estamos treinando aquilo que será um grande profissional, aquilo que nós entendemos que será um grande pai, uma grande mãe. Então, quando acontece, por exemplo, a perda de um peixinho, e é claro que eu estou falando isso porque na minha casa foi o único bichinho de estimação que nós tivemos lá em casa, né? Porque 2 filhos já dão muito trabalho, aí eu prefiro não ter cachorrinho, não ter nada. Mas tivemos um peixinho uma vez, que durou ali umas 3 semanas. E aí, quando morreu aquele peixinho, foi aquela sensação, né? Aquele trauma ali para as crianças. E aí é o momento da escuta, é o momento de ouvi-los, é o momento de explicar para eles essa questão da perda, né? Então, a gente precisa entender que nós estamos treinando aquilo que serão grandes adultos, grandes pessoas. Então, a gente sempre tem que pensar como que essas emoções que eu estou trabalhando vão ser aplicadas lá na vida adulta. Então, eu acho que isso traz um êxito assim, muito efetivo nesse processo de educação emocional. Uma coisa que impressiona, todas as vezes a gente fala disso, é o caráter de luta que uma educação exige. Por exemplo, a gente vai falar assim, olha, a gente precisa validar as emoções. Está assentado entre nós. Mas um passo para fora, a gente vai perceber que ainda há uma força muito grande, cultural, ideológica, que classifica emoções no caráter positivo e negativo. Você tem que evitar a tristeza, evitar a raiva, evitar todas as coisas como se elas fossem essencialmente negativas. Há ainda ao nosso redor a ideia de uma superioridade da razão sobre o que se sente. Há ainda esse aspecto de que há emoções que são delegadas a mulheres, outras emoções que são próprias de homens, e a homens é proibido ter um monte de elaborações. Educar é lutar, e você tem que insistir, eu digo que é uma atividade sobrenatural, e a gente tem que se armar. E na sua fala, pastor, você mencionou aqui algumas expressões voltadas para aquela coisa de negar aquilo que você sente, esconder aquilo que você sente. Mas Carl Rogers, ele disse, o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como sou, então eu mudo. Então, quando a gente vê que existem sentimentos que às vezes são considerados negativos e a gente não aceita que a gente sente aquilo, o processo de mudança ele é mais difícil. Porque a gente associa um sentimento negativo a uma qualidade nossa, a um valor nosso. E faz parte da vida, né? Ter emoções boas ou ruins. Essa é a razão pela qual você, eu digo para você de casa, de coração, não pode perder nenhuma oportunidade para ter uma caixa de ferramentas cheia. Porque é tudo necessário, não tem um segundo que você não vai lutar sobre isso e as consequências são muito grandes. Quando a gente fala, por exemplo, da revista aqui, Mente Feliz, nós estamos falando de uma arma que você precisa ter. E a arma é a partir do saber. É olhar, perceber, compreender e saber para onde eu vou, se tudo está dando bem, para onde eu vou, se tudo está dando mal e para onde eu vou diante de uma circunstância. Isso é muito importante. Hoje,
O atendimento vai até às 4 horas, então corre, pede sua revista e perceba como isso é profundo e necessário para a sua vida. Muito importante mesmo. Então liga pra gente no 12 21 27 31 21 ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp 98244 4449. Liga agora, a gente tem o máximo interesse de que você tenha esse material, porque nós bem sabemos a diferença que ele pode fazer na sua vida. Nós estamos aqui para te fazer bem. Liga ou manda um WhatsApp pra gente. Aparece aí no seu vídeo o WhatsApp. É mais fácil, né? Você está assistindo a gente, ó, pega o aparelhinho, já manda uma mensagem pra gente dizendo eu quero a revista Mente Feliz e alguém da nossa equipe vai entrar em contato para preencher o cadastro. Você não paga nada por isso e vai receber em casa um curso que você tem a oportunidade, nesse curso de saúde emocional, de justamente ser educado a partir de temas que são fundamentais. Nós vamos para o intervalo, direção? Isso, então nós já voltamos. É o tempo de você mandar a sua mensagem ou ligar para a gente. Até já. Vamos lá, então, buscando esse equilíbrio emocional dentro da família. Tema de hoje importantíssimo para você aprender mais junto com a gente aqui no nosso Entre Família. Eu já aproveito e jogo aqui para Darleide, que está acompanhada aqui do doutor Evandro Laire, que vão também conversar com alguém que teve uma experiência muito especial e vai compartilhar com a gente, né, Darleide? Sim, nós vamos conversar agora com a Zeni. Ela fala com a gente lá da Bahia. A Zeni, ou Zene, né? E a sua mãe morre quando ela era ainda bem pequenininha. 5 dias após o nascimento, a sua mãe morre. Ela cresce num lar, segundo ela mesma, um tanto disfuncional, com seus avós, o pai que veio a casar depois. Então, nesse contexto é que a Zene experimenta muitos desafios. Mas, num dado momento, agora com 54 anos, ela tem entendido melhor a necessidade da saúde emocional, de aprendizado para lidar com os traumas, com as perdas, com as dores da vida, o que é muito importante. Vou chamá-la daqui, ela que vai falar com a gente lá da Bahia. Zene, como vai você? Tudo bem? Boa tarde a todos. Falar com vocês, participar desse programa e eu espero que meu testemunho, minha participação sirva de ajuda para alguma pessoa. Como um dia eu assisti no programa, eu também recebi ajuda. Zene, conta pra gente então como foi essa experiência de você se redescobrir, aprendendo melhor sobre saúde mental. Então, tudo começou em 2011. Eu percebi que eu tinha uma fome anormal. E aí, uma amiga minha falou, vai na nutricionista. E quando chegou lá, conversando com ela me encaminhou para uma psicóloga, porque até então eu não sabia o que era terapia, não sabia o que era psicólogo, nada disso. A gente fica só achando que Deus resolve tudo, que ser cristão é só orar. E aí eu comecei a fazer terapia. E aí a psicóloga descobriu que, além dessa fome que me desequilibrava alguns dias, que na realidade não era uma fome física, era uma fome emocional que eu tinha. E aí comecei a sessão de terapia e fui me conhecendo, porque existia o trauma da perda da mãe, quando eu descobri aos 7 anos. Porque até então, há 50 anos atrás, a criança não era tão sábia como as crianças de hoje. Então, ao descobrir que minha mãe tinha morrido, tinha aquele sentimento de culpa, eu me senti culpada, o trauma de chegar na escola e todo mundo ter a mãe e eu não ter. E isso tudo foi acarretando assim, uma tristeza, uma angústia. E aí, com isso, eu fui fazendo terapia, aí recebi alta. Eu retornei em 2012 a fazer terapia. Depois eu passei por uns problemas emocionais, porque, na realidade, eu descobri que eu era vítima de outras vítimas. Porque na minha infância, na época, os pais não conversavam tudo com os filhos, né? Não sentavam e conversavam e perguntavam como você está. Então, era assim, era muito você só para resolver as coisas. Não tinha com quem conversar. E aí eu entendi que eu já era vítima dos meus pais, da criação deles. Então, o que é que aconteceu? Eu comecei a buscar, através da psicologia, comprando Que bom, Zene. livros,
Zene, estudando e observando que meu comportamento tinha algum desequilíbrio. Por quê? Porque eu acabava sendo o que alguém falou aí no programa, eu acabava sendo o que a pessoa dizia, você é nervosa, você é desequilibrada, e eu adotava aquilo, mas eu descobri que realmente por trás desse comportamento existia algum trauma e que precisava ser resolvido. que bom. E eu fui cavando Zene, essa... Zene, só um instante. Sim, Só um instante. Sua história é bem intensa e dá muitos ganchos para a gente descobrir ou aprender de tudo que você viveu e de como você está hoje melhor, está mais adaptada à vida. Evandro, comenta um pouquinho do que te chama a atenção da fala dela. Por exemplo, a mim me chama a atenção o silêncio diante de uma criança sem mãe, que vai para a escola e que na vida dos adultos tudo transcorre, né, no seu modo de lidar com ela, mas tem uma criança envolvida. Mas ela chega à fase adulta e decide buscar ajuda. O que te chama a atenção? Sempre eu observo o tempo em que as pessoas às vezes ficaram sem aquele conhecimento a seu próprio respeito, ou sem conhecimento a respeito da realidade que acaba envolvendo a vida dela. E é muito libertador, ouvindo o discurso dela, né? É muito interessante ver que houve um tempo de desconhecimento da realidade, mas a alegria, parece que nasce um sol na vida da pessoa quando ela se dá conta de todas as dinâmicas, ou pelo menos de parte, né, da dinâmica que envolve ali a situação, a vida dela. Isso é extremamente libertador, é fantástico. Eu percebi que a Zene, ela considera a história dos pais, ela considera ou volta a considerar o ambiente em que ela viveu com mais compaixão, com mais misericórdia. Ela diz, eles também foram vítimas, eles também devem ter suas dores, suas lutas, não sou somente eu quem sofre. E eu quero dizer algo que você inicialmente trouxe para a gente, eu acho necessário pontuar mais uma vez, Zene, que assim, você diz, a gente pensa que Deus pode tudo, que Deus resolve tudo. Olha só, Deus resolve tudo, só que na resolução de Deus, Ele se utiliza ou Ele permite-nos sermos coparticipantes desse apoio, desse processo de construção e reconstrução, como usou para você psicólogos, como tem usado a terapia juntamente a outros profissionais. Eu acho importante a gente colocar isso, porque senão a gente põe Deus numa caixinha e tudo mais como um suporte. Deus é quem te levou a viver a experiência que você tem vivido agora, na terapia, no contato com os profissionais, na redescoberta de quem você é. Isso é muito importante a gente considerar. Eu escutei isso ontem numa terapia que eu estava com um paciente meu e ele é do Sul. Não, desculpa, acho que é do Paraná e eu aqui de São Paulo. E ele falou assim para mim, Evandro, eu fico encantado como que Deus pode usar alguém de tão longe como você para falar com um servo aqui dele de uma coisa tão pequena. Você está me dizendo que o banho quente que eu tomo pode estar gerando tudo isso em mim, né? Um banho excessivamente quente. E ele falou justamente sobre na crença dele, né? Na nossa crença, essa intervenção de Deus através de um processo terapêutico. É isso. Fantástico. Deus continua sendo tudo e fazendo tudo. Zene, tá aí você como prova disso, meu amor. Fica com Deus, Deus te abençoe. Outro dia a gente conversa mais, porque eu já vi que tu é um moleque que gosta de conversa, hein, mulher? Tu conta tudo de um jeito muito próprio, muito seu, de quem quer realmente que os outros saibam que é possível viver a diferença. Muito obrigada, meu amor. Deus te Agora, abençoe. eu poderia falar alguma coisa em Pode relação a despedir, Deus? pode. Porque assim, eu sempre fui cristã, né, desde 26 anos de idade, e eu sei que Deus é tudo, mas quando a gente chega na igreja, a gente vai aprendendo que Deus cura, e eu vejo que quantas pessoas, elas morreram sem procurar uma terapia, porque eu tinha um esposo que, na época que eu fiz terapia, ele achava um absurdo dizer que um cristão que tem que entrar no quarto e falar com Deus, vai conversar com uma pessoa, um ser humano. Mas aí, hoje ele não tem mais essa mentalidade. E eu sei que Deus, ele proporcionou todo esse caminho. O crédito todo eu dou a Deus para eu chegar na condição que eu estou hoje, sabe, Darleide? Eu sei que ele é tudo. Então, assim, quando eu fui descobrindo mais e mais, até então eu não tinha descoberto um terapeuta cristão, até que em 2020 eu fiz uma jornada emocional com a Dilene Ebig. Então, ali foi a virada de chave, porque tinha alguém que falava
sobre a emoção, mas falava sobre Deus do mesmo jeito que eu acreditava. E aí foi mudando. E uma frase dela que mudou a minha vida, e eu carrego para a vida inteira, foi assim: a mudança começa comigo. Ao invés de querer que o outro mudasse, eu resolvi mudar, porque as pessoas iam me enxergar da maneira que eu me via se eu me posicionasse. Então, eu louvo a Deus por isso, agradeço por participar, por minha contribuição pequena nesse programa, por vocês terem me ouvido, e também agradeço ao Davi por me ter feito o convite, e que Deus abençoe a todos. Mas Deus, em primeira instância, é porque eu descobri que Deus, ele queria, mais do que todas as pessoas, do que todos os terapeutas, ele queria que minha alma estivesse bem. Então, ele é o autor de tudo isso que está acontecendo na minha vida. E a ele eu dou toda a glória, mas ele precisou de usar pessoas para me chegar ao que eu cheguei hoje, né? A me conhecer, ao autoconhecimento. Tá linda demais você. Ó, vamos fazer o seguinte, um dia você vem por aqui para fazer um consultório comigo, aí só eu e você, 1 hora de conversa, mas por hoje não dá mais para te ouvir, mas muito bem colocadas as suas palavras. Um beijo, minha querida. Fica com Deus. Até mais. Vem para cá. Vamos voltando para o nosso cantinho. Ô, aqui Darleide. com os amigos, pois não? Darleide e doutor também, né? Hoje eu queria até que tivesse um baldinho de pipoca aqui, sabe por quê? Pra gente assistir a esse último episódio que o pastor Aleixo, né, gravou do quadro Mente Aberta. A gente está chegando já ao final aqui. E ele, para encerrar, ele foi ao consultório da Eneida e bateram um papo muito legal ali, como todos os dias a gente tem acompanhado. Faltou aquela pipoquinha pra gente acompanhar esse último episódio, né? Mas no consultório dela tem muita bala, viu? Tem, é. Foi uma delícia ir pra lá. É Eneida, né? É muito legal falar com ela. Então joga pra cá, minha gente, último episódio do quadro Mente Aberta com Robson Aleixo. Olá, pessoal. Esse é o nosso último momento desse quadro que foi muito gostoso de fazer. As nossas visitas aos nossos amigos que nos visitam e que ajudam a gente bastante. Assim que eu entrar, você já vai bater o olho e já vai saber com quem que eu vou falar dessa vez, porque é alguém que está sempre muito presente no nosso consultório, que não é consultório, é entre família, mas que está sempre presente com a gente e que ajuda a gente muito, sabe, aquelas muitas perguntas. Eu vim hoje aqui conversar com a doutora Eneida. Olá, pastor, que prazer recebê-lo. O prazer é meu, que bom estar Fique aqui à no seu vontade. consultório. Muito bom estar aqui contigo. E eu queria saber um pouco de você, já falando daquilo que você faz. Você tem uma estrada, uma jornada de consultoria, de ensino, de tudo. A gente, quando fala desse assunto, a gente sempre fala de família. E a minha pergunta é, essa base familiar é uma corrente de pensamento, uma forma, ou a gente vai ter que passar por isso de qualquer forma, sempre falando quando a gente chega no consultório? De maneira geral, a gente sempre vai falar da família. A família é a base. Ninguém vem do nada. E aquele que não tem família, ele também vem para cá falar da ausência de família. Então, quando chega aqui, geralmente eu atendo crianças, então é a família que traz. Atendo adolescentes, é a família que está ali por trás. E quando chega na fase adulta, o adulto também vai estar falando disso. Então, a família está presente. Claro que alguns psicólogos têm uma abordagem exclusiva familiar. Mas a gente sabe que para todas as situações de trabalho, a família está presente. Não tem jeito. É. E uma coisa legal, uma coisa que o adulto passa, né? E a gente fala muito lá no Entre Família, é porque a gente tem 2 fases no mínimo de família. A família que nos formou e a que a gente forma, né? Como que tem sido isso para você nas suas experiências? E pensar nas crises ou alguns problemas que surgem dessa carga que trazemos da nossa família para a família que vamos formar, que é no casamento. Isso é presente constantemente, porque assim, se você tem aqui um pai e uma mãe numa orientação à família sobre uma criança, um adolescente, você vê 2 histórias diferentes que vêm, elas tentam se juntar e aí vem uma carga muito grande, porque cada um tem ali a sua mala, a sua história, nunca é igual um ao outro. Estão juntos e agora tem ali o filho,
que vai ser ainda a reprodução dessas histórias todas. Então, a família, ela está sempre presente em todas as histórias. Há casos em que você está atendendo uma pessoa e ela está te contando alguma coisa que, num determinado momento, você fala, mas de onde vem isso? Vem dessa história que tem um pai, que tem uma mãe de origens completamente diferentes, trazendo ali. E a influência é presente o tempo todo. Quem viveu a experiência, já está lidando com isso, vai saber que é algo inescapável, né? Incontornável. Inclusive, quando a gente falou da revista Mente Feliz e se pensou nos capítulos, e há tanta coisa para dizer, né? E a gente tem que estruturar, aqui tem um capítulo exatamente falando sobre problemas conjugais e familiares, e falar de problema conjugal e familiar sempre você tem que voltar um pouquinho. Aliás, essa revista aqui é sua, que a gente veio para cá para te trazer. Muito obrigada. E que seja útil para você e para os outros também que te Muito encontram. obrigada. Vai ser ótimo deixar aqui. Eu tenho certeza que outras pessoas também vão querer ler, porque a preocupação com a família, ela é constante. E até aqueles que não querem falar de família, eles trazem a sua própria história. Então, eu acho que a Novo Tempo está dando aqui um presente valioso para o consultório, para mim, e eu tenho certeza que as pessoas vão aproveitar muito. Isso é muito importante, porque quando você tem esse atendimento, quando você tem essa preocupação, da mesma forma que a sociedade influencia a família também determina a sociedade. E o emocional está ali presente o tempo todo. Que maravilha, né? A gente adora um Deus que se definiu em termos familiares, pai, filho e coisas desse tipo. E Deus é uma família. A gente podia conversar aqui um tempão, tá uma delícia, mas a gente vai encerrar. Obrigado por ter nos recebido aqui no seu espaço, que aliás é uma delícia, muito bem acolhedor. Que Deus abençoe você no seu trabalho. Amém, muito obrigada. É sempre um prazer e voltem sempre que precisarem. Você que acompanhou esse quadro, a gente está encerrando por aqui. Espero que a gente faça outros, a gente vá até mais pessoas que estão participando com a gente, que é sempre muito gostoso. Mas não se esqueça, essa revista também está à sua disposição. É só ligar, falar conosco e caminhar nessa jornada da bênção do conhecimento. Até a próxima. Muito bem. Olha, ele já se despediu com isso, assim. até a próxima. Voltarei. Um consultório de família agora. Muito bom. Meus amores, nós estamos com o tempo estourando, porque o papo tá bom demais. Nós vamos fazer uma pausa enquanto você liga pra gente no 983150240. Não, esse é o nosso WhatsApp de perguntas e respostas. É muito número, minha gente. Tá ali no vídeo, 21 27 31 21. Nós estaremos até as 4h30 com atendimento hoje, sexta-feira, até as 4h30. Olha como a Darleide é legal, já equipe colocou meia hora a mais para você, viu? Para nossa equipe atender você, liga pra gente e pede a sua revista, tá bom? Quer aconselhamento também tem, quer pedir a revista também tem. Nós queremos muito que você faça esse pedido agora, 12 21 27 31 21. Vamos para o intervalo, direção? Isso, nós já voltamos com você, até já. Então, minha gente, como é que a gente se dá conta dessa tal de educação emocional para resolver conflitos em família? Como é que a gente se reorganiza, tendo bagagem, tendo história, tendo trauma para administrar? Mas agora a gente se encontra dentro de casa, com a nossa família, e o que a gente faz com tudo que tem até aqui? Nós vamos para o Na Prática, conversarmos sobre formas de nutrir amor conjugal, por exemplo, que é um lugar, né, Evandro, onde muito surge daquilo que nos foi entregue ao longo da vida, aparece no casamento assim com força. É a maneira como a gente aprende a receber amor, muitas vezes é a maneira que a gente entrega o amor. E às vezes isso é muito escasso, né? Às vezes é muito pobre a maneira como a gente vivencia a experiência do amor. E aí é um prejuízo para a relação. Você ajuda a gente agora, Binão? Vamos Pode lá? ser você o primeiro ali? Pode. Explica pra Claro, gente. vamos lá. Primeiro então, ó, a gente vai tirando aqui alguns corações, né? Vamos pegando aqui, mostrando para você, aí do outro lado, o que está escrito aqui, ó, resolução construtiva de conflitos. E a gente pode dizer essa resolução construtiva, porque conflitos, claro, a gente sabe que eles vêm, né? Então, a forma, talvez com calma, de resolver, de lidar com conflitos e até mesmo de forma construtiva realmente, né? Porque os conflitos vêm e eles ajudam a construir as ideias, E a gente ajudar precisa... na resolução dos problemas. A gente também. precisa considerar que quando a gente fala de conflito, a gente está falando de negociação. E aí a gente precisa pensar até algumas técnicas de negociação, né? Então, é muito importante, a primeira coisa é a escuta. Não tem como você negociar se você não escutar, porque você precisa entender o que o outro está dizendo, né?
Outra coisa importante é você mostrar harmonia, simpatia, quebrar as barreiras no sentido de ter empatia ali com a pessoa, né? Para que você não coloque dois lados, né? O mocinho e o bandido, ou colocar o outro como seu inimigo. Não, a ideia é a divergência e vocês precisam ser, né? O casal, por exemplo, ou os membros envolvidos, precisam ser parceiros na resolução desses problemas, né? Mas não há uma questão de ser inimigo um do outro. Então, isso é fundamental na resolução dos conflitos, tá? E compreender também o que cada um pode entregar. Às vezes a gente quer perdoar a atitude do outro, mas a gente esquece que às vezes a gente tem que perdoar quem o outro é. E isso é uma coisa muito libertadora. E quando eu tive esse insight, eu assim passei a ter muito mais paz dentro do meu casamento, dentro das relações com os meus filhos e dentro das minhas outras relações sociais. A gente precisa saber respeitar quem o outro é, porque a pessoa, o outro, tem algumas limitações e às vezes a gente vai ter que ceder mesmo, né? Então, nessa administração de conflitos, a gente tem que ter essa percepção de que a gente não pode ganhar todas as vezes, a gente tem que estar ali para servir, para entregar, né? Sem se anular, mas ao mesmo tempo lidando com o outro dentro das limitações do outro. Entender que às vezes quando a gente perde, a gente ganha, né? E tem uma probabilidade imensa de nós também estarmos errados. Sem dúvida. Porque nem sempre veja que o outro está errado. Não, às vezes é você mesmo. Você mesmo está errado. Tem que começar a conversa já com isso na superfície. Talvez eu esteja errado. E existem algumas cláusulas pétreas da negociação, como, por exemplo, nunca levantar a voz, né? Isso daqui acho que é uma das coisas principais. Quando você levanta a voz, você já está perdendo respeito, você já está querendo humilhar o outro. Então, existe, assim, o respeito em primeiro lugar, né? Senão, a partir disso, já não é mais negociação, aí já começa a ser baixaria e qualquer outra coisa. Mas eu acho que existem alguns princípios que não podem ser violados para qualquer tipo de crise, de situação, de forma nenhuma. Tem famílias, né? Eu faço terapia de casal e tem famílias que falam assim, puxa, que o casamento, ele é um casamento, às vezes, até infeliz, mas existe uma harmonia gigantesca no clima da casa, porque existe uma preocupação do casal em não permitir que os filhos vivenciem aquela angústia, aquela dor. Essa semana eu atendi um senhor já de quase 70 anos e ele estava falando justamente sobre várias questões críticas do casamento e os filhos adultos já, com mais de 30 anos. E ele falou assim, meus filhos não fazem nem ideia de que há 40 anos eu vivo essas questões com a minha esposa, porque a gente nunca deixou isso se sobrepor ao clima da casa, né? Então é muito interessante. Então, administrar conflitos é uma arte, Isso envolve altruísmo, abnegação, sabedoria, saber a hora de ouvir, a hora de calar também, né? Muito bom. Conversar é igual cantar uma música, né? A letra pode ser bonita, se você errar o tom, fica horrível. Falando nisso, não teve musiquinha hoje, hein, Darleide? Pois é, menino. Uma Não tá muito sexta-feira sem musical hoje. música tá muito devagar, né? Pois é, vamos pensar numa Vou música, rever minha Darleide. playlist. Então tá, vamos lá. Tava esperando terminar ali o baú de música para falar de uma... Sabe o que eu tô achando aqui? Tudo aqui sugere a presença de um chocolate, né? É verdade. Tá faltando. Uma farrobinha. Que chega. Eu achei que aí dentro tinha lá no fundo, pelo menos umas... É. Não tem aí, Não pastor? tem, é só Não, papel então eu mesmo. vou colocar. Olha aqui, ó. Cultivo de interesses comuns. Ah, isso aqui, Evandro, você precisa caprichar. Fala pra gente, porque isso é tremendo. Ó, quando a gente fala de interesses comuns, é muito comum a gente ver quando as pessoas se apaixonam, uma das características da paixão é a afinidade que as pessoas encontram. Então, a pessoa, às vezes eu ouço algumas pessoas apaixonadas falando, nossa, mas ele gosta do que eu gosto, ele gosta de fazer tal coisa e eu também gosto, e eu descobri que ele gosta disso e eu também gosto, né? Então, é claro que num processo de paixão, a pessoa ela tende a focar naquilo que tem em comum entre as partes envolvidas. Mas a gente precisa considerar que um relacionamento ele tem 4 características importantes. Isso se dá tanto para relacionamentos amorosos quanto para outros tipos de relação. Existe a proximidade, de alguma maneira, seja até virtual ou presencial. Existe a frequência do encontro, existe a duração do encontro e a intensidade do encontro. Quando você tem esses 4 elementos, você tem um relacionamento. Quando esses 4 elementos são intensos, você provavelmente aqui vai ter um relacionamento amoroso, tá? Só que quando você não cultiva atividades de interesse comum,
você acaba ficando muito distante. E é muito ruim em casais onde o marido faz atividades separadas da esposa, o marido fala, ah, não, eu confio nela, pode ir, vai fazer as coisas lá e tudo. E isso, às vezes, essa suposta confiança e fidelidade que o casal tem ali, acaba gerando muitas vezes um afastamento, um distanciamento muito grande. E aí a gente tem um problema, porque você não vai cultivando memórias, você não tem atividades juntos que mostram a afinidade que o casal tem, e aí isso vai fragilizando a relação. Então, interesses comuns e cultivar atividades em comum é muito importante. Nem que seja o marido simplesmente levar a esposa para onde ela tem que ir, né? Ou a esposa levar o marido, mas no carro você vai estar junto, você está olhando a pessoa fazer, você está tirando foto da atividade do outro ali, né? E tem conteúdo e assunto para o diálogo posteriormente. Sem dúvida, vamos pensar que isso, inclusive, aparece aqui, ó, no que é o planejamento de futuro juntos. Como faz planejamento de futuro juntos se não estão, de fato, juntos, não é, Evandro? Isso aí. E aí a gente tem que considerar o significado da relação. Porque, veja, quando as pessoas namoram, o outro tem um significado, às vezes, de liberdade, às vezes a pessoa ela quer sair da casa dos pais para casar, então tem aquele significado de vou ser livre de pagar as contas lá com os meus pais, vou ter uma liberdade sexual, não vou ter que dar satisfação do meu horário de voltar para sair, de entrar, de sair de casa, né? Aquela coisa de querer ser livre dos pais. Aí a pessoa casa. E aí a pessoa começa a se relacionar com outras pessoas, os objetivos vão mudando, a pessoa percebe que aquele significado da liberdade que tinha o casamento agora já é aprisionamento, porque o cara não pode jogar bola o dia que ele quer, a hora que ele quer, tem horário para voltar, o dinheiro dele é para pagar conta, isso e aquilo, não é? E aí o casal observa que aquilo que eram interesses convergentes passam a ser questões divergentes, né? E outra coisa também importante considerar é que as pessoas elas se conhecem em ambientes comuns. Então frequentam a mesma faculdade, frequentam a mesma escola, frequentam o mesmo trabalho. Isso faz com que eles participem do mesmo mundo. Só que a vida é muito dinâmica e as pessoas elas passam a trabalhar em lugares diferentes, estudar em lugares diferentes e recebem influências de pessoas de outros lugares, o que vai mudando o mundo interno de cada um. E é por isso que o casal precisa sempre estar conversando para ter os objetivos alinhados, para que não se torne divergente demais. Manter sempre o propósito de vida, sempre de maneira muito convergente, alinhado um com o outro, para fazer sentido aquela relação, né? Evandro, faz o seguinte, pega o próximo, né? Isso. Agora é comigo. Deixa o último ali com o vamos lá. Evandro. Olha só, este coraçãozinho, demonstração de afeto físico, olha só. Deixa eu colocar aqui na caixinha também. E para a gente falar sobre isso, é muito importante a gente lembrar que algumas pessoas têm muita dificuldade de... Opa, deixei errado Vou colocar ali. visível aqui, fica tranquilo. E algumas pessoas têm a dificuldade muito grande de ter toque físico, porque muitas vezes não receberam esse tipo de carinho, de amor. E às vezes pela personalidade, às vezes a gente joga muito a culpa no histórico da pessoa, mas às vezes é um traço de personalidade, né? Mas vamos lembrar que o toque físico, ele dispara neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, como por exemplo a ocitocina, né? Que é um tipo de neurotransmissor que é disparado na conexão com as pessoas, conexão emocional, toque físico, né? Então isso é muito importante. Existem casais que ficam muitas semanas, meses, às vezes mais de ano sem sexualidade. E isso a gente sabe, a sexualidade ela coroa o casamento, você tem todas as linguagens do amor presentes na sexualidade, né? Então o distanciamento físico do casal é um prejuízo gigantesco, gigantesco. E eu já atendi mulheres que você falavam, nossa, meu marido ele fica fora, ele só trabalha, eu fico angustiada, é um vazio tremendo de não receber um abraço, passar o mês inteiro sem receber um abraço do meu marido. Compensação, outras mulheres já ouvi falar, o melhor lugar do mundo é quando eu reclino a minha cabeça no peito do meu marido, enquanto estamos deitados na cama e a gente fica conversando por horas ali com aquele abraço e é o lugar mais seguro e mais especial para mim. E é tão bonito quando a gente vê, a minha esposa às vezes até me marca, né? Em alguns videozinhos ali na internet, casalzinho de velhinhos, né? Ele penteando o cabelo dela, escovando, né, o cabelo dela, eles abraçados, né? Fazendo ali um embalozinho, os dois. E é tão bonito isso, né? Andando de mãos dadas, coisas que às vezes no dia a dia, né? São pequenos detalhes, mas que vão somando para uma vida toda, né?
de companheirismo, de proximidade. Como a gente já comentou em alguns momentos aqui, enquanto tá lavando a louça, chegar por trás, dar um abraço, um beijo, né? Fazendo comida juntos ali, enfim, várias A atividades nutrição sendo do feitas juntos. relacionamento para Nutre. chegar nesse momento. Nutre né? muito. Das coisas De outra forma, quando essas coisas não acontecem, nós não aproveitamos um tempo maior de casados, quando a gente conhece melhor, quando a gente tem uma intimidade maior. Se isso não é nutrido, acontece o que tem acontecido muito, os chamados divórcios grisalhos. As pessoas estão ficando mais velhas e quando elas poderiam aproveitar melhor a relação, elas estão tão distantes que permaneceram durante muito tempo, agora já findando a relação como um todo. Então aqui são maneiras de nós repensarmos, de você e de casa repensar, por onde você pode recomeçar a reconstruir ou a nutrir um relacionamento para que a gente viva melhor com essa saúde emocional propiciada. Ou mesmo até Mas eu acho que o Aleixo vivendo... ia falar. Ah, é Brincadeira. verdade, né? Só Perdão. finalizar aqui, então, antes que eu esqueça. Ou mesmo viver tão em torno ali dos filhos, o casal, né? Os filhos, não tirando muito tempo para eles, que quando os filhos se casam, saem de casa, aí fica dois estranhos, né? Dentro de casa, e aí, né? Até fica até meio perdidos. Pastor Aleixo. Você ainda lembra o que falar? É impressionante como, quando a Bíblia quis dar o exemplo perfeito de que é a vida, ela sempre usa a relação de caminhada. O caminho da vida, o caminho do justo, Jesus se define como caminho. E a história do povo de Israel começa com uma grande caminhada. Numa caminhada, a sua barraca não é um lugar de refúgio. O lugar de refúgio definido na Bíblia é uma pessoa. E é muito interessante isso, você dizer, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, ele é um abrigo. Uma pessoa é definida como um lugar. Num relacionamento íntimo, isso é tão real quanto qualquer outro. A casa é um lugar que te abriga da chuva, do sol. Mas o que te abriga de fato de tudo é uma pessoa que se torna lugar para você. Isso é uma definição maravilhosa de intimidade e refúgio. Você é o lugar onde eu me abrigo. Você é o lugar onde eu gosto de estar. Você é o lugar onde eu quero ver tudo arrumado. Então são lugares, definir alguém como um lugar seu. Você Lembrei. é onde eu me aconchego. Lembrei. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. A Darleide rejeitou sua Darleide música, já ela é não foi. moderna demais. Deixa Vamos sozinho, Darleide. É que assim, eu fiquei... acho que eu não sei dessa letra. Mas vai vamos... ser antiga. Pois é. Ela só tem Mas, 20 ué, anos, a Darleide E não só gosta porque é de música. antiga garante que eu saiba, Abinal. Não faz sentido. Rafael Brito, antes que eles entrem no baú da música de novo, boa tarde. Boa Acho que tarde. assim como é ensinado sobre português e matemática nas escolas, a educação emocional deveria ser matéria obrigatória para a formação de pessoas mais equilibradas. E essa é uma formação que Isso vem de bem. Olha, eu vou Rafael, deixar o Evandro falar primeiro, mas eu tenho uma concordância discordante. Olha, eu acho que isso é, assim, urgente para a sociedade que a gente tenha disciplina de psicologias, disciplinas que evoquem mais esse conteúdo, né, interno do ser humano. Isso é muito importante mesmo, e deveria estar no currículo das escolas, né? Assim como outras matérias, mas essa parte da educação emocional é muito importante mesmo. O que não exime e não tira de você, pai, você mãe, você família, ser a primeira pessoa responsável pela formação educacional das pessoas, né? Isso A mesmo. gente está vivendo uma tendência de terceirizar tudo. Aí a escola faz, o governo faz, a gente acaba cobrando do Estado tudo. E eu creio que uma formação acadêmica com conhecimento sobre emoções é fundamental. Mas a responsabilidade primeira é do primeiro formador. A pessoa que trouxe o filho para o mundo tem que se responsabilizar por isso. Em conjunto. Muito obrigada, viu, Evandro Laire? Até uma próxima vez. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui na Novo Tempo, levando um pouco de informação da experiência que a gente tem aí em terapias, tudo, para o pessoal de casa, e sempre estarei por aqui, contem comigo. Excelente profissional, Evandro gente. Laire Segue aparecendo aí aí. Evandro Laire, entre em contato, precisa fazer terapia, que é um profissional de alto gabarito, cristão. É esse homem aqui que também é autor do livro Preciosa Liberdade. Preciosa Liberdade. E Evandro, olha, em Fantástico. qualquer momento você pode ser surpreendido com o quadro Mente Aberta. Exatamente. Verdade. Em qualquer momento Intervalo. alguém baterá na sua porta. Oi. Ah, que ótimo. Vou junto. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos com você. Até já. Eu sempre digo cantinho, não tem de cara do céu. Uma hora vai dar certo, mas é armarinho da arte. E o que nós vamos fazer hoje, dona Karina? Vamos reciclar frascos de vidro? Uau, é isso. Bora? Olha só que belezinha que tá aqui, ó.
Tem um pretinho, esse branquinho também parece vidro Também, jateado. é. Olha que gracinha aqui, deixa eu ver quem vai dar um take. Aqui, ó. Ó, que bonitinho. Eita, que lindo. Quer rodar a vinheta, produção? Roda a vinheta. É isso, cara. Ensina pra gente. Ensino, sempre uma alegria estar aqui no Armarinho da Arte. Mas você sabe que muita gente pergunta, né? Ai, tenho tanta garrafa de vidro, tenho tanto potinho que vai ficando, não sei o quê. O que que eu faço? E aí eu penso, ai meu Deus, o que que nós fazemos? Aí surgiu a ideia de... Pode ser uma garrafinha que você pinta. E essa garrafinha ali, Darlege, é de molho de tomate. Eu reconheci. Eu fui na caça lá no mercado, né? Eu falei, olha, hoje vai rolar uma macarronada e essa garrafinha vai comigo. E aí eu sempre vou juntando os vidrinhos, né? Às vezes para descartar óleo, para guardar e tal. E pode colocar pincel, pode colocar um matinho de mentira ali, como eu coloquei. Pode pôr, como os meninos falavam, né? Às vezes guarda, sei lá, amendoim, biscoitinho, o que você quiser, né? Guarda. Sabe o que eu já fiz? Colagem, colei recortes de revistas, depois invernizei, coloquei acho que barbante, não sei como diz assim, e fica muito legal, mas eu nunca fiz pintura assim pra fazer. E é super fácil. Uma dica para você poder tirar o rótulo. Tá. Porque muitos também têm um pouquinho de dificuldade. E realmente, se a gente for tirar com a unha, não dá. Então, o que que eu faço? Eu coloco num recipiente plástico, né? Ou até num potinho de sorvete, sabe? Coloca um pouquinho de água quente, coloca sabão em pó e o vidrinho. Deixa ali, vai fazer tuas coisinhas e daqui a pouco volta. Quando você já arranhar assim, ele sai fácil, aí já é seu. Você dissolveu a cola, né? Exatamente, aí já você consegue fazer esse trabalho. E uma coisa que é importante a gente usar é o primer. A lista de materiais passa ali embaixo da tua tela para que você possa copiar e fazer agora em casa, tá? E olha, pincel, esse de cabo amarelo é ótimo para isso, tá? Esse primer você vai encontrar em lojas de artesanato, papelarias, é baratinho e dura muito tempo. Específico para vidro? Ele é para metal e para vidro, tá? É uma marca bem conhecida. E o que que ele faz? Ele prepara essa superfície para que a gente depois possa pintar com maior facilidade. Se não acho o primer, o que que eu faço? Bom, não tem problema, gente. Você pode pintar do mesmo jeito com a tinta PVA, tá? Que é a mesma que a gente usa nas pinturas de madeira, né? Que já usamos várias vezes aqui no programa. Então, também pode. Agora, ele, teoricamente, segura melhor, tá? E ajuda também a proteger um pouco. Agora, é importante que depois você sempre passe um verniz, né, na sua peça, para poder proteger também. Agora, eu nunca lavei. Assim, depois que eu pintei, eu só passo um paninho úmido para tirar a poeira e só. Não vai colocar numa máquina de lavar. Alguém... Ah, entendi. Ou até deixar, não sei quanto é a durabilidade. Vou confessar para vocês, porque de repente a pessoa vai, sei lá, coloca ali para lavar, não sei quanto pode durar. Eu acho que talvez não seja tão apropriado, até porque a gente está lidando com química, você lava, para quê, né? Se você vai fazer uso de Lógico que dentro pode, né? Se for, mas eu aconselho, no caso, seja mais decorativo. Eu não testei com alimentos, tá? Então é bom aclarar, porque às vezes a gente não fala e a pessoa usa. Agora, para você pintar aqui, bom, primeiro, eu uso duas cores básicas, tá? Pode ser ou preto, o fundo preto, como esse que eu fiz aí, que está do seu lado, Darlege, ou pode ser com uma garrafinha, tá? Então, eu vou fazer no branco, porque eu vou te ensinar um recurso, assim, não é um recurso, é um enfeitezinho só, coisa boba, mas que fica bonito. Ah, mas o acabamento faz toda a diferença. E aí, gente, eu uso o rolinho, tá? O mesmo que eu uso para pintar em madeira. Para mim é ótimo esse material, vale muito a pena, porque ele é baratinho. Você terminou sua arte, higieniza e já está pronto para a próxima. O ideal, então, é com esse rolinho, porque se for com o pincel, vai ficar as marcas da tintura no vidro, não é? Olha, como é tinta branca, de fato você vai precisar várias demãos.
tá? Para que ele fique bem coberto. Mesmo com rolinho? Com o rolinho, Um pouco menos. acelera mais, porque você faz mais, mais rápido, né? Agora, com pincel também pode fazer, porque realmente você vai precisar de várias demãos para poder pintar essa superfície, tá? E depois, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, tá? Eu tenho eu adoro essa vários hora. stencils aqui, trouxe... Eu gosto muito de coisa de fazenda, né? Porque eu acho que é uma forma prática e fácil de você deixar qualquer coisinha simples, mais bonita e não precisa de tanta coisa. Às vezes o menos é mais, né? Tá pro pessoal aqui alguns. E esses aqui, por exemplo, esse eu ganhei de uma amiga, de uma parceira que fornece vários dos stencils. Eu acho muito bacana para você poder fazer em madeira, em pintura, em tecido. Até o pano de prato que eu trouxe ali, eu fiz com stencil. Então, mesmo que você pode usar para tudo. E tem também hoje no mercado esses que tem os nomes de arroz, feijão, açúcar. Caso você queira almacenar, né, ou guardar, sei lá, temperos é uma boa. Quando você guarda esses de geleia, acho que não sei se vai dar muito para ver, mas vou deixar na mesa para que vocês vejam aí. Eu trouxe um outro aqui, adiantadinho, e tenho também esse que eu gosto muito de fazer um complemento, sabe? Que gracinha. Ele é um xadrezinho. Como esse vidrinho é mais alto, eu consigo fazer esse trabalho. Eu vou pegar meu pincel que eu estava usando agora há pouco. Vou lavar rapidinho. E eu tenho os paninhos. Sempre estou cheia dos paninhos, né? Essa Obrigada. sua assistente está muito devagar. Está distraída, minha Muito assistente. distraída no seu Ai, stencil. obrigada. Bom, aí você pode pegar um pincelzinho, tá? De cerdinhas mais duras. Eu já tinha avançado um pouquinho aqui e vou fazer bem de levinho, tá? O ideal é que o pincel esteja seco, mas a gente já secou bastante ele, vai conseguir fazer. Dias atrás eu fiz uma arte também com stencil e eu usei aquele chamado pituá, que parece uma broxinha, né? Mas não todo mundo tem, Darlene, e às vezes a gente tem que se adaptar. Exato. Então, esse pincel de cerdas mais durinhas, que você encontra em qualquer papelaria, e ele é muito baratinho, porque tem vários tamanhos, inclusive, ajuda muito bem. Vê se não é a hora mais legal. E aí, esse detalhe fica bonito. Aqui, borrei um pouquinho, não tem problema. Eu posso passar ou um paninho umedecido, ou passo de novo o rolinho, tá? Com cuidado, uma vez que secar, para cobrir, ok? Perfeito. E aí, olha, eu vou colocar ele para só apoiar aqui um pouquinho. Eu tenho vários desses aqui. Eu posso usar, eu tenho, esse outro aqui que eu quero. Ó, que ele disse utensílios. Eu posso colocar colher de pau, o batedor de arame, essas coisinhas ali na minha bancada, vai dar um charme e vai organizar um pouquinho também. Gente, se a minha vocês mesa. forem em umas lojas onde você encontra cestinhos, potinhos para enfeitar sua bancada, são caros, viu? São coisas caras. Aqui você reaproveita o vidro de palmito, a garrafinha do molho, a azeitona. E ainda tem um tempo que você pode envolver os filhos, a família. Nesta hora, enquanto vocês estão fazendo arte, vão conversando sobre a vida, sobre sentimentos, emoções. E cria um momento também, exatamente, né, de família. Depois ainda vende, seu filho pode participar desse momento em todos os sentidos. Eu aproveito para lembrar a você da revista Mente Feliz. Nós estamos toda hora lembrando a você sobre pedir a revista Mente Feliz, porque a gente acredita no valor desse material. A gente acredita que ele pode ser parte do processo de você se reconectar com a vida, de buscar saúde emocional, bem-estar em família. Liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou mesmo pode ser usando o nosso WhatsApp. Mas tá aí o nosso telefone, salva, liga. Nossa equipe está hoje até as 4h30 da tarde. Nos demais dias, de segunda a quinta-feira, nós ficamos até as 11h30 da noite. Mas hoje até as 4h30, porque logo mais nós estamos recebendo o sábado. Terminou, Muito amiga? bom, terminei. Aproveitando ali sua fala, olha só. Olha. Aí temos um potinho bem bonitinho. E o que eu ia falar pra você, com o restinho que ficou no pincel, eu gosto de fazer, sabe aqueles vidrinhos
mais antigo, não sei se vidrinhos ou canequinhas de metal e tal, dá essa carinha Os de porcelana que vem com antigo. descascadinho, assim, né? Dá essa Isso. lembrança. Então aí, com esse restinho de tinta que tinha no pincel, ó, eu faço essa bordinha ali, fica super bacana. Que é muito Para bonito. finalizar, passa sempre o verniz, tá? Porque vale bem a pena para proteger a peça, e como eu falei para vocês, né? Você pode passar um paninho umedecido para tirar a poeirinha e tal, e fica super charmoso o nosso vidrinho, olha só. Adorei. Né? Eu acho que uma arte bem bonita, você vai gastar pouco e passa um bom tempo. É sempre uma oportunidade de empreender também, né? Quem sabe o seu paninho de prato, os seus vidrinhos, um presentinho que você faz com suas próprias mãos, acho que tem um valor agregado aí, né? Certamente. Os stencils não são descartáveis, você pode usar várias vezes. Pode A usar tinta, muitas vezes. é barato e pode usar também um potinho, dá para muitos vidrinhos Exatamente. pintados. Isso e aí mesmo. você usa para presentear, para enfeitar a sua casa, para cuidar do seu ambiente. Obrigada, meu amor. Obrigada, viu? Sucesso, Amém. adorei. A hora que revela o desenho, para mim, é a melhor hora. A hora que revela o desenho, sabe? Ai, assim, sim, que eu amo. tira Quando o tira as stencil. fitas, o stencil, aí Ai, tem tudo a é ver. muito lindo. No meu Insta, passo a dica de quem é. me provê os stencil, porque muitas me perguntam e aí é muito bacana, tem alguns segredinhos. Muito bem, caridocanto.craft. Segue lá, além das lives e todas as outras artes que ela faz. Armarinho da Arte de volta na semana que vem. E aí? Pois é, e aí que estamos já encerrando mais uma semana, né? Sexta-feira. E vamos encerrando aqui a nossa semana especial com aquela reflexão da palavra de Deus, pastor Aleixo. Essa semana foi muito boa. E é a semana para a gente terminar agradecendo a Deus. E se você não assistiu tudo, ou você assistiu e percebeu o quanto isso é importante para você, convém que você volte. Vá lá no YouTube, no NT Play, e reveja, repense, anote, porque isso é fundamental, não é um conhecimento a ser jogado fora. Ao pensar naquilo que a gente falou essa semana e essa consciência da necessidade que temos de nos concentrar mais nas nossas emoções, pensar em como elas podem ser e devem ser santificadas e oferecer as nossas emoções a Deus como oferta também. Sacrificar as emoções no altar significa colocá-las para que Deus nos devolva do jeito que Ele quer que vivamos e a gente passe a ser um instrumento melhor nas suas mãos. Há um momento da história dramático, tenso e muito importante quando algumas coisas que não aconteciam passaram a acontecer e nós agora estamos lidando com isso. Não sei exatamente, porque nós estamos falando do mundo perfeito. Quais eram as emoções que Adão sentia e como sentia? Como ele e Eva lidavam um com o outro. Eu sei que era perfeito, não havia nenhuma rusga, nenhum átomo de desagradável. Tudo era bom. Mas em um momento algumas coisas passaram a acontecer e esse momento é esclarecido porque o pecado entra. Quando nós olhamos para o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver uma coisa acontecendo assim numa sequência. Adão sente culpa. Ele e sua esposa compartilham uma vergonha. Eles têm medo. Agora há um sentimento de fuga, uma vontade de fugir e tudo ali começa a ficar complicado. Quando Deus entra para salvar, Ele entra para salvar de tudo isso. Mas percebe uma sequência e veja como isso é importante para a gente ter um padrão de relacionamento. Quando você olha o capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8, Deus aparece fazendo perguntas. Versículo 8, onde você está? Versículo 11, quem lhe disse que você estava nu? Versículo 12, 13, o que foi que você fez? Deus, ao perguntar sobre o que está acontecendo com eles, chama para a reflexão, chama para o raciocínio e abre as portas, expondo uma realidade compartilhada ali. Vem para cá que eu vou te colocar no espaço do arrependimento. Ele começa um diálogo para consertar um conflito, chamando a reflexão. Mas ele não faz mais isso, ele faz mais do que isso. Depois que ele vai fazer isso, ele promete que o inimigo será derrotado. E quando ele promete que esse mal que nos aflige terá um fim, ele já coloca uma pílula de cura. E ele vai avançar dizendo mais uma coisa. Vocês precisam um do outro. Ele olha para Adão, olha para sua esposa e refaz a promessa do casamento. Nós olhamos para esse texto às vezes com muita negatividade e o que não é que ele está dizendo. Quando Deus confirma para Eva e coloca para ela a palavra marido, ele diz, vocês precisam de alguém
Vocês precisam um do outro e a caminhada agora, mesmo sendo difícil, por isso precisa de companheirismo. E ele diz assim, olha, para Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão. É muito interessante isso, porque nós falamos a semana inteira da necessidade que a gente tem de atividade física. Deus coloca uma bênção para eles. Ele diz assim, tu comerás a erva do campo, tá vendo? Ele acrescenta mais um, vocês precisam de remédios. E esse remédio precisa vir da natureza. Você está fazendo a lista comigo? Ele chama a reflexão, ele ressalta e deixa claro que nós precisamos uns dos outros, o companheirismo. Ele acrescenta atividade física e põe um remédio da natureza. Mas tudo isso ainda não será concreto e fará sentido sem a última coisa que ele coloca. Ele perdoa. Ele perdoa. Ele promete para eles que haverá um futuro e perdoa. E no perdão há logo de cara uma celebração. Adão olhou para sua esposa e chama ela de Eva. Ele nunca tinha dito essa palavra para ela, por ser a mãe, a vida. Quando Deus perdoa, o propósito, o significado, a relevância, a relação de pertencimento, tudo isso volta. Quando você olha para alguém e diz, eu perdoo você, você está restaurando uma vida, uma vida. O propósito volta, o pertencimento volta, a relevância volta e a aceitação, que é indispensável na nossa caminhada, volta para a superfície do coração. E a gente sabe o que está fazendo e com quem a gente pode contar. Deus não fez o que fez, mostrando o que mostrou, porque isso era de pouca importância. Ele se coloca diante de nós e diz, siga-me. E ao segui-lo, a gente tem algo muito importante para fazer em todas as vidas. Uma vida gera outra vida. Esse é o propósito da vida. Então a pergunta que eu e você devemos fazer hoje é, o quanto de uma vida tem adquirido novas cores, novas texturas, nova luz, um novo caminhar, um novo olhar quando eu me aproximo. Faça perguntas inteligentes, faça perguntas inspiradas, restaure, enfatize a necessidade que a gente tem de fazer o que é correto, perdoe e estenda a mão para uma caminhada. Ela leva até Jesus. Não tem destino melhor que esse, né? Caminhamos para isso. Melhor de tudo. Aproveitando, desfrutando o sábado que vem chegando aí também, né? E semana que vem estamos de volta, Darley. De volta, segunda, 2h30 por hoje. Lindo sábado para você, que Deus te abençoe. Nos encontramos. Tchau.